A reforma trabalhista que tramita no Congresso Nacional, agora em regime de urgência, tem impacto direto não apenas na vida de milhares de brasileiros, mas também no trabalho de profissionais, como os auditores fiscais do trabalho. No Bom Dia eu recebo a auditora Mônica Damos do Alib, que é do Sindicato Nacional dos Auditores, vai falar conosco mais a respeito desse assunto. Bom dia, obrigado por estar aqui na difusora. Bom dia, Adalberto. Esse impacto, né, a gente falava dos dois lados, né, impacto nos trabalhadores, e aí, claro, os auditores também, né, claro, são trabalhadores, claro, e aí também nesses direitos, né, da população. O sindicato tem se colocado de forma veemente contra essas reformas, participou inclusive dessa greve geral última, não é? E por que tem se posicionado dessa forma? Olha, nós auditores fiscais do trabalho, a nossa função é justamente estar nos ambientes de trabalho, lidando diretamente com os trabalhadores, com os empregadores, com o movimento sindical. Então, nós temos um conhecimento da realidade do mundo do trabalho e nós sabemos que essa proposta de reforma trabalhista, nos moldes em que ela está formulada hoje, caso ela seja aprovada no Senado na próxima semana, quando ela deve ir à votação, representará, sem dúvida nenhuma, um processo de desmonte do mundo do trabalho, de desestruturação do mundo do trabalho muito grande, como nós não esperávamos que fosse possível acontecer. E nós temos crítica não só em relação ao conteúdo dessa reforma, porque ele retira direitos, ele dificulta o acesso à justiça, ele cria uma série de possibilidades de contratos precários de trabalho, mas nós também temos uma crítica muito grande, nós auditores fiscais do nosso sindicato, em relação à forma assodada, esse regime de urgência com a qual essa proposta tem tramitado. Por quê? Porque você sabe que toda a sociedade se organiza a partir do trabalho. O trabalho é o eixo de organização social. Então, tudo aquilo que altera a forma de organização e de regulação do trabalho tem um impacto social muito grande. Então, uma reforma dessa não poderia, não deveria de jeito nenhum ser implementada sem uma discussão grande, profunda, extensa, conosco, auditores fiscais, com os magistrados do trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com o movimento sindical, com os trabalhadores, que de fato são diretamente afetados por essa proposta de reforma. E isso não aconteceu. Agora, um dos argumentos é a modernização nessa área, inclusive a geração de novos empregos, mas que na prática até agora não foi provado, por exemplo, como esses empregos serão gerados. Não, né? Inclusive você veja bem, é muito fácil, esse é um argumento totalmente falacioso e é muito fácil verificar que ele é falacioso, porque você sabe que há 10 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 3%, 4%, nós tínhamos o que a gente chama de pleno emprego, e com a mesma legislação que nós temos hoje. Ou seja, nós não tínhamos desemprego no país, o nível de ocupação era muito alto, salários crescentes, um bom nível de produtividade, boa cobertura previdenciária, formalização do mundo do trabalho e com a mesma legislação que nós temos hoje. Qual era a diferença? A diferença era o crescimento econômico, porque a variável-chave é crescimento econômico. O que gera emprego é crescimento, é a dinamização da economia. Não adianta você flexibilizar a legislação trabalhista que você não cria emprego. Isso é um consenso. Há um consenso internacional entre os estudiosos, os economistas, os sociólogos e os cientistas políticos que você só gera emprego. A Organização Internacional do Trabalho diz isso claramente, textualmente, em diversos documentos. O que gera emprego é crescimento econômico. E esse crescimento econômico, ao contrário do que prevê essa reforma, ele tem que estar acompanhada de uma regulação do mercado de trabalho para que os trabalhadores possam também compartilhar da riqueza gerada e dos frutos da renda e do crescimento econômico. O Senado aprovou agora, recentemente, o trâmite em regime de urgência, né? A votação vai para a votação imediatamente. Exato. E nós tivemos já a aprovação da terceirização, que é um ponto extremamente importante nesse processo de mudança proposto pelo governo federal. A terceirização em si, um dos argumentos é de que o trabalhador teria ali, na livre negociação com os empresários, um poder maior, inclusive, de negociar. Na prática não funciona assim. Vocês são auditores e que percebem ali na prática, no dia a dia, esse embate. Como que se dá essa situação? Olha, na prática o que nós percebemos é que grande parte das demandas trabalhistas, por falta, por exemplo, de pagamento das verbas rescisórias, acidentes de trabalho, não depósito de FGTS, atraso no pagamento de salário, essas irregularidades elas são muito mais frequentes em relação aos trabalhadores terceirizados. Uma realidade que é muito comum, por exemplo, são as empresas terceirizadas, pequenas empresas que as médias empresas contratam essas pequenas empresas terceirizadas e essas pequenas empresas terceirizadas muitas vezes dão um calote, desaparecem.
simplesmente, e deixam os trabalhadores sem receber suas verbas rescisórias, sem poder sacar o FGTS, porque não depositam o FGTS, sem ter acesso ao seguro-desemprego, ou seja, o grau de irregularidade, via de regra, das empresas terceirizadas é muito maior do que nas empresas que contratam diretamente os seus empregados. Você sabe também que o índice de acidentes de trabalho é muito maior, é estatístico isso, é muito maior entre os empregados terceirizados. O nível salarial dos empregados terceirizados é cerca de 1/3 mais baixo do que os empregados que são contratados diretamente. Ou seja, não há por que você imaginar que terceirização vai gerar emprego, de jeito nenhum. Um outro aspecto importante também que as pessoas em geral não atinam em relação aos trabalhadores terceirizados é o seguinte: você não capacita um empregado terceirizado, tá certo? Você não investe na capacitação. Como é que nós vamos ter uma geração produtiva, com bom nível de formação, com bom nível salarial e profissional, se você não capacita os seus empregados? Não vai acontecer. E empresa nenhuma vai investir em empregados terceirizados, tá certo? Então, a médio e longo prazo, nós vamos estar o quê? Promovendo, na verdade, uma população trabalhadora com uma capacitação ainda menor do que nós temos hoje. A atuação do profissional, do auditor fiscal, ela também vai ser alterada no dia a dia a partir dessa reforma? Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional tramitando propostas, por exemplo, na área do trabalho escravo, em que os auditores são obrigados a avisar com antecedência quando irão fazer uma fiscalização, por exemplo, numa fazenda, numa determinada área. Então você me diga se faz sentido. Não faz sentido nenhum. Na verdade, é uma forma de você acabar com a fiscalização, com qualquer efetividade da terceirização, caso isso seja aprovado. Mas nós temos realmente a expectativa de que um absurdo desse não irá passar pela avaliação dos parlamentares, porque não faz sentido nenhum. É uma forma de você, de fato, acabar com a efetividade da fiscalização. Uma outra medida também que está tramitando no Congresso e que também nos preocupa muito é aquela que retira do conceito de trabalho escravo, por exemplo, o trabalho degradante, que são aquelas condições de saúde, de higiene, de alojamento, de alimentação absolutamente precários. Muitas vezes você encontra trabalhadores se alimentando e dormindo junto com os animais. É o que são as condições degradantes de trabalho. E tramita hoje no Congresso uma proposta que retiraria essa situação da caracterização do trabalho escravo. Ou seja, é uma forma de você acabar com o trabalho escravo, não de fato melhorando as condições de trabalho, mas simplesmente alterando a legislação. É uma farsa. Nosso tempo já está se esgotando, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Maranhão dentro desse cenário. A senhora, que inclusive, é uma pesquisadora aqui do Estado, sim, né? Sim. Os trabalhadores maranhenses são diretamente afetados por essa situação? Olha, nós somos diretamente afetados na medida em que o Maranhão, infelizmente, é um dos estados mais pobres do país. Daqui nós temos inúmeras situações de trabalho escravo, isso já ocorreu muitas vezes, muitas situações de trabalho escravo flagrado no Maranhão. Muitos dos trabalhadores encontrados nessa situação no resto do país saem do Maranhão justamente em função da pobreza do Estado, que nós esperamos que as políticas públicas venham realmente mitigar essa situação e que as pessoas não tenham, os trabalhadores não tenham que sair de suas casas, procurar emprego lá fora e se sujeitar a condições absolutamente precárias de trabalho. Obrigado pela presença aqui na Difusora, entrevista no Bom Dia. Muito obrigada.